Bom, pessoal, então vamos dar início a mais uma atividade. Hoje eu vou mostrar para vocês aí dentro da categoria MNT que a gente está trabalhando, como que a gente faz extrair um perfil, né, baseado nos dados MNT, e a parte de visualização 3D desse meu relevo, que é bem simples, tá? Bom, para a gente fazer a geração de perfil, a gente vai utilizar com base os dados SRTM. Vocês já devem ter visto na aula quais são esses dados, como que a gente joga lá dentro, né? São dados que a gente adquire ou através do site do INPE ou através do site da Embrapa, né? Então essa é a imagem que a gente baixa inicialmente, tá? E aqui no caso ele está habilitado também, né? Ele traz para a gente as informações de valores cotados, né? Então essa imagem em tons de cinza nada mais é que informações de cota. As áreas mais claras eu tenho os pontos mais altos, as áreas mais escuras os pontos mais baixos, né? Esse aqui que eu estou utilizando é uma imagem do INPE, então ele tem resolução aí, a distância máxima entre esses dois pontos são de 30 metros, né? Então é uma resolução um pouco melhor do que o da Embrapa. Só lembrando que esse do INPE, na verdade, ele é um material tratado, né? Ele não é material bruto, direto do campo, diretamente coletado da campo, tá? Mas os dois têm aí uma ótima aplicação, aplicabilidade, tá? Bom, eu vou deixar aqui uma imagem carregada, né, uma sintética aqui só para a gente ver aonde que eu vou estar pegando essas informações. E eu vou deixar também aqui um dado da drenagem, né, que é muito comum a gente utilizar justamente a, essa ferramenta de avaliação do perfil para determinar, né, a declividade aí, ou o perfil de um trecho de um rio, né? Então a gente vai ver que a gente pode utilizar tanto um trecho, um vetor existente, quanto também construir, né, certos trechos para que ele faça essa avaliação. Então eu venho aqui no SRTM, né, nessa minha imagem que eu baixei, nesse material que eu baixei do INPE ou da Embrapa, né? Eu não necessariamente preciso deixar ele ativado aqui, tá? Não preciso, ele tem que estar só selecionado aqui embaixo. E eu venho em MNT, tá? Venho aqui em perfil, ele vai abrir essa janelinha, e essa janelinha eu tenho duas possibilidades inicial, né? Qual é o material de entrada? Se é essa grade, que no caso seria a grade retangular, onde eu tenho esses dados dessa forma, né? Os espaçamentos equivalentes, ou a grade triangular, que seria esse TIM. Mas para esse caso desse material, eu não tenho TIM, ele está desabilitado aqui embaixo. A grade triangular, a gente faz ela quando a gente está lidando com curvas de nível, né? Quando a gente extrai as curvas de nível de uma carta, e aí para a gente gerar esse modelo do relevo, eu preciso gerar uma grade triangular. Tá? E depois eu posso, a partir dessa triangular, gerar outra grade retangular, sem problema nenhum. Tá? Então, aqui no caso, como a única informação que a gente tem é a grade retangular, vai ser ela que a gente vai utilizar. Eu posso tanto editar, tá? Fazer aqui uns trechos, né, os trajetos que eu quero que ele me mostre esse perfil, ou eu posso utilizar um PI, um plano de informação já existente, que no caso depois a gente vai fazer para essa rede de drenagem, que já é um vetor que está aqui. Tá? Então eu vou fazer edição. Para mim fazer a edição ela é bem simples, eu posso vir direto aqui na minha área do interesse, eu dou um clique inicial e solto, e aí eu arrasto o mouse e faço o trecho que eu quero. Tá? Então vamos pegar esse trecho aqui na cabeceira. Dou mais um clique, vocês podem observar que como eu não finalizei, então eu posso fazer até um caminho, né? Se eu fizer um trajeto de viagem, eu posso ir vendo como que esse perfil varia. Tá? Para mim finalizar essa digitalização, eu clico com o botão do lado direito, tá? Então é esse o trecho que ele vai me dar o perfil. Aqui ele pergunta se eu quero colocar um título do gráfico ou alguma coisa, é o que vai sair na informação. Tá? E eu posso executar direto. Tá? E ele vai me dar esse perfil, como a gente pode ver aqui. Tá? Tudo bem? Então essa área bem no meio do rio aqui, ó, desse córrego, essa área mais baixa aqui. Depois eu vou mostrar que dá para a gente editar, né? Mudar a cor, mudar as escalas aqui, sem problema. Tá? Bom, eu posso fechar, tá? E refazer novamente. Eu posso fazer vários trechos, tá? Não preciso necessariamente trabalhar apenas com um. Então vou fazer uma edição aqui na cabeceira, finalizo com o botão do lado direito,
faço um outro aqui embaixo, finalizo, um outro aqui embaixo, tá? Então posso fazer vários cortes, dependendo da minha necessidade. E aí eu peço para executar. Então ele já mostra, né, tanto no gráfico quanto na minha imagem, né, quais são os trajetos, né? Então essa área esse trajeto verde, a área mais alta, né? Então vê que o fundo do vale está bem mais alto do que a área vermelha, que é esse trecho aqui embaixo, tá? Então é bem simples. Então vou fechar aqui e mostrar como que a gente faria se eu fosse utilizar uma informação de PI, tá? Então eu venho aqui em perfil, tá? A única coisa que vai mudar aqui agora é a trajetória, em vez de ser editado, vai ser um plano de informação. Ele vai perguntar qual o PI que você quer utilizar. Nesse caso aqui, o PI que a gente vai utilizar é o de drenagem. Tá lá, ó. O plano que eu vou usar é o mapa de rios. Tá? E aí eu venho aqui e tico esse item, né, falando que eu vou selecionar a trajetória. E aí eu clico em cima da trajetória que eu quero. Olha lá, ele já selecionou esse trecho do rio aqui. Tá? E aí é só executar. Olha lá. Aqui é o ponto mais alto, né? E aqui vem até o ponto mais baixo, como que vai se dando o desenvolver desse perfil, pelo menos nesse trecho que está digitalizado. Tá? E aí eu posso fazer algumas edições. Tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Localizador, movimentação, se eu precisar mover isso aqui, zoom mais, zoom menos, não vem ao caso, mas o mais interessante seria aqui, ó, na configuração, que é como se eu estivesse trabalhando no Excel. Mas aqui, por causa da minha resolução, ele não está aparecendo lá em cima, mas dá para ver aqui as informações que eu posso mudar. Poderia colocar um título, né, perfil do Rio, sei lá, Brasília. Se quiser colocar um subtítulo. Aí aqui as informações dos eixos, né? O valor maior, o valor menor, se eu quiser diminuir, né? O inicial e o final. A cota inicial e a cota final. Deixa eu ver aqui como é que tá, só para mim poder modificar. Então a cota final eu vou colocar de 1000 a 1075. Ok. Aqui. De 1000 a 1075. Aplicar. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, tá? Aqui no caso era para ele já ter mudado ali. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui nesse eixo. Eixo da cota. Ah, eu coloquei 100, por isso. É explicado. Ok. Ah, agora sim. Tá? Ele enquadrou melhor aqui dentro da faixa que eu estou trabalhando. Tá? O que mais aqui? Os grids eu posso mudar alguma coisa. O tipo de, né, a cor da linha de representatividade, o estilo, tá? E aí a gente pode ir alterando da forma que for mais interessante para cada um. Tá? Depois ao final eu tenho como salvar esse gráfico como uma imagem, né, que depois eu posso estar utilizando para algum relatório. E esse outro aqui eu salvo ele como imagem, né? Então tem duas formas de salvar, de forma gráfica e salvar isso como imagem. E aí só escolher o local de salvamento, né? E salvar. JPEG. Ok. Fechar. Deixa eu só visualizar se ele salvou aqui. Ok. Tá? Tudo bem? É bem simples essa operação. Tá? E a próxima que a gente iria fazer é a visualização em 3D. Tá? Eu vou deixar desativada aqui essa imagem e a parte de drenagem, porque para mim não importa isso mais agora. Tá? Então eu seleciono aqui a minha altimetria, carrego a minha imagem. Tá? E aí eu venho em MNT e venho em visualização 3D. Tá? Ele já vai mostrar automaticamente essa visualização. Aqui, nessa parte do exagero vertical, eu posso trabalhando de forma que eu fico mais visível. Tá? Vocês vão ver que é interativo aqui, conforme eu clico e vou rotacionando, eu consigo ver mais ou menos como está essa modelagem. Tá? Se eu quiser ter um pouco de exagero para ver como que esse, né, dá um pouco mais de delineamento,
nessa área, eu posso ir aumentando, né? Claro que essa não é a realidade, mas dá para mim ter uma ideia, né, de como que seria o desenho desse relevo. Ou eu deixo ele mais suavizado, que é o mais real. Tá? Algumas informações aqui, alguns modelinhos de rotação, a gente não utiliza muito. Né? O que a gente mais usa talvez seria esse. Né? Ele está selecionado esse tipo de rotação. Eu posso rotacionar ele da forma que eu quiser. Tem aqui o zoom, que eu clico, quando eu subo o mouse com ele clicado, ele aumenta ou diminui. Tá? Esse outro pan, acho que ele apenas vai arrastar para lá ou para cá, onde eu deixo centralizado aí a minha imagem da forma que eu quiser. Tá? O mais interessante aqui é essa parte de textura. Deixa eu ver se é esse aqui. Textura, ele vai mostrar apenas a forma de representação. Né? O que a gente usa é geralmente em texturas, só mostrando aqui as diferentes formas que ele altera. Tá? Essa próxima que eu mexi aqui, ele não mudou nada. Pontos, também para mim não tem muita aplicação, então a gente apresenta apenas a textura. Tá? Deixa eu colocar aqui do lado certo. Deixa eu ver. Esse aqui é a forma que ele vai representar. Né? Se eu colocar aqui como caixa, ele é a forma que ele já está, como se tivesse uma caixa. Né? Vocês podem observar as áreas quadradinhas. Se eu alterar para quadro, lá ele sumiu aquela parte de cima. Tá? Coisa bem simples. O mais interessante para a gente é esse item aqui, ó, definir textura, onde eu aplico uma imagem de satélite para modelar em cima desse relevo que eu já tenho. Tá? Então eu venho aqui em definir textura, eu venho numa das categorias imagens que eu já tenho. Tá? É importante que eu tenha uma imagem sintética ou se eu não tiver uma imagem sintética, eu não vou conseguir ver uma imagem colorida. Né? Eu só vou conseguir adicionar uma banda por vez, e aí no caso elas vão ficar em monocromática. Né? Por exemplo, aqui se eu colocar infravermelho, não tem como eu fazer uma combinação aqui das imagens. Então aqui no caso só vai ficar em preto e branco. Tá? Mas se eu já tiver uma imagem sintética montada, que no caso ela está aqui, ó, eu posso usar ela para colocar por cima. E aí eu tenho, né, uma imagem jogada em forma de textura em cima daquela modelagem 3D que eu tenho. Tá? Tudo bem? Aqui eu posso salvar essa informação. Ele salva como imagem também, né? E a gente pode utilizar isso nos relatórios, sem problema nenhum. Tudo bem? É bem simples essa aplicação. Tá? Ela é bem bobinha, né? Para a forma de fazer, bem simples, mas ela permite aí uma visualização legal da nossa área de trabalho. Tá legal? Depois é só fechar, ele volta para a área inicial onde a gente está, sem problema nenhum. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui nessa última atividade nossa. Beleza? Então até a próxima.